Disjuntor não foi projetado para proteger pessoas diretamente. É isso mesmo, pessoal. Eles não têm essa função. Para muitos pode parecer óbvio, mas tenho certeza que tem muito eletricista que se diz profissional que não faz ideia como um disjuntor realmente funciona. Mas não se preocupe, nesse vídeo eu vou mostrar. Infelizmente, muitos acreditam que após a reforma na instalação, com a substituição de cabos antigos com emendas mal feitas e a inclusão de um quadro de distribuição com disjuntores, as pessoas estarão protegidas contra choque. Mas infelizmente não. Os disjuntores não atuam dessa forma, eles têm três principais funções, que são: primeiro, organização com a distribuição de cada circuito no quadro, tomadas, iluminação, chuveiro, etc. Segunda função, o disjuntor, aliado a esquemas de aterramento do tipo TN, seja TNS ou TNCS, onde o neutro e o terra são conectados, consegue detectar a fuga de corrente para a terra através de curto-circuito entre o neutro e a fase, e seccionar a energia. Nesse caso, o disjuntor até consegue proteger as pessoas, mas de forma indireta, pois ele evita que as pessoas tomem choque na carcaça dos equipamentos que possam estar energizados. Se estiver energizado, ele simplesmente vai seccionar antes da pessoa tocar nesse equipamento. Terceira função e principal: proteção dos condutores, de outros dispositivos elétricos e da residência por meio do seccionamento da energia. Esse seccionamento é automático e ocorre por sobrecarga ou curto-circuito. Ambas são proteções contra efeitos térmicos. Todos os condutores têm um limite de condução de corrente. E quando esse limite é ultrapassado, o condutor superaquece e pode derreter seu material isolante. O PVC, que é o mais comum, perde as suas propriedades estruturais a partir de 70 graus Celsius. Porém, não confundam o derretimento dos cabos por sobrecarga com o derretimento resultado de emendas mal executadas. Isso acontece com frequência. Muitas vezes o cabo está submetido a uma corrente adequada para a seção dele, mas como a conexão foi tão mal feita que acaba derretendo o isolante do cabo. Isso acontece pois emendas sem o devido aperto geram mau contato e esse mau contato gera aquecimento. Bom, vamos entender como o disjuntor funciona para termos uma compreensão melhor de por que ele não protege as pessoas. Os mais comuns são do tipo DIN, que é esse cinza claro, que tem atuação térmica e magnética, ou seja, é um disjuntor termomagnético. A proteção magnética atua no curto-circuito. Para quem não sabe, curto-circuito ocorre quando dois condutores, fase neutro ou fase-fase, entram em contato direto ou por meio de um material condutor, um metal, por exemplo, gerando faiscamento intenso e derretimento dos condutores. Como são materiais que têm baixíssima resistência ôhmica, então a corrente é muito alta e de forma instantânea. Essa corrente na casa de kA, ou seja, mais de 1000 amperes, gera um campo magnético elevado, e esse campo magnético é intensificado dentro do disjuntor por meio de um enrolamento de condutor. Esse campo magnético faz com que esse rolamento atue como um eletroímã, movimentando esse pistão que atua no sistema de gatilho do disjuntor, desarmando ele. Isso ocorre numa fração de segundo, pessoal, é muito rápido. Já a proteção térmica atua na sobrecarga. Quando são ligados muitos equipamentos ou um equipamento que a corrente nesse circuito ultrapassa a capacidade nominal do disjuntor, então ocorre a atuação da proteção térmica, que internamente é feita por essa chapa bimetálica. Na medida que ela aquece, se curva e toca no sistema de gatilho do disjuntor, desarmando ele. Porém, isso pode levar desde segundos até minutos dependendo da sobrecorrente. Vamos entender melhor. Considerem esse disjuntor de 16 amperes. Ele está protegendo um circuito de tomadas de uso geral, e nele são conectados alguns equipamentos. Até esse momento está tudo dentro do normal, as correntes desses dois equipamentos somadas estão abaixo da corrente nominal do disjuntor, que é de 16 amperes. Mas assim que acrescentamos mais equipamentos, as correntes somadas ultrapassam a capacidade do disjuntor, inclusive do cabo. Isso faz com que haja efeito Joule na chapa bimetálica. Ela aquece, se curva e algum tempo depois toca no sistema de gatilho e desarma o disjuntor. Nesse caso aí foi o dobro de corrente, 32 amperes. Eu vou aproveitar e testar os conhecimentos de vocês. Quanto tempo vocês acham que um disjuntor demoraria para desarmar submetido ao dobro de corrente nominal dele? Coloca aí nos comentários. Antes de mostrar para vocês quanto tempo demoraria, tem um componente interno do disjuntor que não podemos deixar de mencionar, que é a câmara de extinção de arco elétrico.
Quando ocorre um seccionamento do disjuntor, existe um fluxo de corrente que tende a permanecer para manter ou a carga ou o curto-circuito em andamento. Como ocorre a desconexão mecânica dos contatos do disjuntor, o ar entre os contatos fica ionizado e gera o arco elétrico. A câmara de extinção de arco serve justamente para dispersar esse arco, o transformando em energia térmica. Notem que a câmara é feita de lâminas de aço e tem esse formato justamente para dispersar a energia do arco elétrico com mais facilidade. E aqui nessa parte de baixo tem essa lâmina com furos que serve como exaustor para eliminar o calor e os gases gerados nessa transformação. Bom, quando olhamos o gráfico de curva dos disjuntores, percebemos esse formato. Esse gráfico é de um disjuntor de curva B, que é a curva que tem menos tolerância à corrente instantânea. Esse gráfico é dividido em duas partes, a parte de proteção com atuação térmica e da proteção com atuação magnética. No eixo horizontal constam os múltiplos da corrente nominal. Considerando o nosso exemplo com um disjuntor de 16 amperes, basta multiplicar por esses múltiplos e teremos 16 amperes vezes 1 é igual a 16, 16 vezes 1,5 é igual a 24 amperes, 2 vezes 16 é igual a 32 amperes, 48 e por aí vai. E o eixo vertical é o tempo que demora para o disjuntor atuar. Até esse ponto é medido em segundos e a partir daqui é medido em minutos. Na linha interna do gráfico mostra o tempo mínimo para a atuação dos disjuntores e na linha externa o tempo máximo. Relaxa que vocês já vão entender. Por fim, toda essa área marcada é a faixa de não atuação do disjuntor. Como no nosso exemplo a corrente foi o dobro da capacidade do disjuntor, 32 amperes, ou seja, 2 vezes a corrente nominal, então basta riscarmos uma linha na vertical a partir desse múltiplo que teremos o tempo mínimo e o máximo da atuação. O tempo mínimo é o momento em que a linha vermelha tocou a linha interna do gráfico, que foi um pouco acima de 10 segundos, por volta de 13 segundos. E o máximo é quando toca a linha externa, que ficou em quase 2 minutos, por volta de 1 minuto e 40 ou 1 minuto e 50. Ou seja, com o dobro de corrente, o disjuntor pode levar de 13 segundos a quase 2 minutos para desligar. Outro exemplo, se fosse 4 vezes a corrente nominal. O disjuntor poderia atuar desde 1/100º de segundo até quase 10 segundos. Notem que somente a partir de 8 vezes a corrente nominal é que a atuação é praticamente instantânea em todos os cenários. Não vamos só ficar na teoria. Olhem esse teste mais realista de um seccionamento de curto-circuito. 3, 2, 1, 3, 2. Agora que entendemos como funciona um disjuntor, vamos entender como o organismo reage a um choque. A pele humana tem por volta de 3.000 ohms de resistência. Alguns autores consideram mais, outros menos. E isso realmente depende de vários fatores. Se a pele estiver seca, é uma resistência, molhada ou suada é outra. Enfim, vamos considerar esses 3.000. Quando o indivíduo toca um condutor energizado, considerem 127 volts nesse condutor, e a outra parte do corpo toca numa superfície naturalmente aterrada, ocorre o choque. 127 volts dividido por 3.000 ohms é igual a 42 miliamperes. Se fosse 220, seria 220 dividido por 3.000 igual a 73 miliamperes. Bom, você acha que um acréscimo de corrente insignificante de 42 ou 73 miliamperes vai fazer alguma diferença na atuação do disjuntor? Com o dobro de corrente, vocês viram que ele demora no mínimo 13 segundos para atuar? Então, com certeza, ele não vai te proteger. O disjuntor simplesmente vai entender isso como uma pequena carga a mais, apenas isso. Por isso, eu repito, a principal função dos disjuntores é a proteção térmica dos condutores. Eles sim suportariam o dobro de corrente do disjuntor por tanto tempo. A proteção direta das pessoas deve ser feita pelo IDR de 30 mA, que detecta a fuga de corrente a partir desse valor. Ele faz isso monitorando a corrente que entra e a corrente que sai, e tem atuação imediata. É importante destacar que esse valor de 30 mA é o limite que o corpo humano suporta sem maiores danos. Mas além da intensidade da corrente percorrendo o corpo do indivíduo, outra variável importante a ser considerada é o tempo de exposição a essa corrente. Quanto mais tempo, pior é para quem está levando o choque. Por isso o IDR é tão bom, pois ele tem atuação instantânea. É isso aí. Nesse vídeo você aprendeu as principais funções dos componentes internos do disjuntor: contatos, câmara de extinção de arco, exaustão,
sistema de gatilho e o principal, enrolamento para proteção contra curto-circuito e lâmina bimetálica para proteção contra sobrecarga. Espero que tenham entendido. Gostou do vídeo e quer aprender mais? Caso tenha interesse, eu vou deixar o link do meu curso na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Valeu, pessoal. Até mais.